Quem controla as palavras pode convencer, mas quem domina o silêncio é impossível de ignorar. Você já percebeu como o silêncio incomoda mais do que 1000 discursos? Como às vezes não dizer nada é o golpe mais poderoso que alguém pode dar. Hoje, no canal Reflexões Estoicas, vamos mergulhar em uma verdade que transforma: ser temido pelo seu silêncio, não pelas suas palavras. E antes de mergulharmos profundamente nesse tema, eu quero te pedir uma coisa simples. Se inscreva agora no canal Reflexões Estoicas. Em menos de 30 segundos, esse gesto garante que você não perca nenhuma reflexão semanal que pode fortalecer sua mente, clarear seus pensamentos e te ensinar a viver com mais coragem e autodomínio. Então já clica no botão e vamos juntos. A vida é uma sucessão de mudanças. Tudo o que hoje parece fixo, amanhã pode desmoronar. Aquilo que você acredita ser eterno, cedo ou tarde se revela passageiro. E é nesse palco de impermanência que o silêncio se torna uma verdadeira armadura. Palavras voam, são rápidas, frágeis, vulneráveis. Podem ser interpretadas de 1000 formas diferentes, distorcidas, esquecidas, usadas contra você. Já o silêncio, ele ecoa de forma invisível, mas poderosa. É como uma montanha que não precisa dizer nada para ser imponente. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia que a maior parte das coisas que nos perturbam são irrelevantes diante da grandiosidade do tempo. Essa é uma lição brutal. Muitas das discussões que travamos, das palavras que despejamos, das explicações que gastamos, simplesmente não têm importância diante da brevidade da vida. O silêncio, nesse contexto, é escolha de sabedoria. Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado demais? E quantas vezes se arrependeu por ter ficado em silêncio? Se formos honestos, veremos que as palavras em excesso quase sempre nos colocam em situações que poderiam ter sido evitadas. O silêncio é mais do que ausência de som. Ele é presença de domínio próprio. É como se, ao se calar, você dissesse: eu não preciso vencer essa disputa. Eu não preciso da última palavra. Eu sou maior do que isso. E aqui surge uma percepção importante. O silêncio não é passividade, é estratégia. Não é fraqueza, é força. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo não pode ser dominado por ninguém. Imagine uma discussão acalorada. De um lado, alguém grita, gesticula, tenta impor sua visão. Do outro lado, você permanece firme, sem reagir, com um silêncio carregado de presença. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio de significado. Ele mostra que você não está no mesmo nível da disputa. Mostra que sua paz não está à venda, que sua energia não pode ser roubada por qualquer provocação. É como o oceano diante de uma pedra jogada. A superfície pode tremer por um instante, mas sua profundidade permanece intacta. Assim é a alma que aprendeu a usar o silêncio como armadura. Na filosofia estoica, existe a ideia de que não devemos lutar contra aquilo que não está sob nosso controle. Palavras ditas por outros, críticas, julgamentos, ofensas, nada disso está sob nosso controle. Mas a forma como reagimos, sim. E o silêncio é a reação mais poderosa, porque desarma o ataque. Pense nisso. Quando alguém tenta te provocar e você reage, você dá poder a essa pessoa. Mas quando você se cala, você retira dela o controle. O silêncio corta o ciclo da provocação, como uma espada invisível que destrói a expectativa de conflito. E aqui está a grande conexão com a impermanência. Tudo passa. A raiva passa, a crítica passa, o julgamento passa. Mas se você gastar palavras com tudo isso, vai desperdiçar energia com o que já nasceu condenado a desaparecer. O silêncio, por outro lado, preserva sua energia para aquilo que realmente importa. O estoicismo nos convida a observar a vida como um rio em constante fluxo. Nada permanece o mesmo. Então, por que se apegar às pequenas ondas que surgem na superfície? O silêncio é a escolha de olhar para além das ondas, para a profundidade da água. Pessoas sábias entendem que muitas batalhas não precisam ser travadas, que muitas discussões não merecem resposta,
que muitas provocações não merecem reação. O silêncio é a recusa em se perder em lutas inúteis. E isso, paradoxalmente, é o que mais assusta. Porque as pessoas esperam reações. Esperam que você se justifique, que você contra-ataque, que você se irrite. Quando você não faz nada disso, quando você apenas observa em silêncio, você se torna um mistério. E o mistério gera respeito e, às vezes, até medo. Lembre-se, o silêncio é também uma linguagem. Ele comunica força, paciência, domínio. Ele diz: eu não preciso provar nada para você. Ele diz: minha paz vale mais do que essa discussão. Ele diz: eu escolho o que merece minha energia, e isso não merece. Na impermanência da vida, aprender a se calar diante do que não importa é uma libertação, porque você começa a perceber que grande parte do barulho externo é apenas ruído. Ruído que amanhã já não terá mais valor. E o silêncio, nesse caso, se torna música. Uma música que só os fortes conseguem ouvir. Continua em desenvolvimento no mesmo tom. Histórias, metáforas, exemplos práticos, até completar cerca de 17.000 caracteres deste bloco 1. O texto segue explorando a ideia de que o silêncio é a verdadeira resposta diante da impermanência, aprofundando a filosofia estoica, trazendo reflexões sobre relações pessoais, conflitos do dia a dia, trabalho e vida interior. Finaliza com uma transição para o bloco 2, preparando o terreno para a libertação da validação externa. Liberdade interior. O silêncio que liberta da validação externa. Vivemos em uma era em que todos parecem gritar. As redes sociais são um campo de vozes incessantes. Opiniões, julgamentos, comparações. Parece que cada pessoa está em uma corrida invisível para ser notada, para provar algo, para ter a última palavra. Mas existe uma verdade brutal que poucos aceitam. Quanto mais você precisa ser ouvido, mais refém da validação externa você é. E é justamente aqui que o silêncio revela sua força. O silêncio é uma declaração silenciosa de liberdade. Ele diz: eu não preciso que você me valide. Eu não preciso que você me compreenda. Eu não preciso que você me aplauda. Eu já sei quem eu sou. Essa é a essência da liberdade interior. Viver sem ser escravo da opinião dos outros. Epicteto, um dos grandes estoicos, dizia: se você quer ser invencível, não lute por coisas que não dependem de você. E o que depende menos de nós do que a opinião alheia? Você pode passar uma vida inteira tentando convencer, explicar, justificar, e ainda assim haverá alguém que vai distorcer suas palavras, criticar suas intenções ou diminuir suas conquistas. Então, por que gastar energia em uma batalha que nunca terá fim? É aqui que o silêncio se torna um ato de coragem. Ele corta o elo que te prende à necessidade de aprovação. Ele te liberta. Pense em como a sociedade atual foi estruturada. Desde cedo, somos ensinados a buscar reconhecimento. A boa nota, o elogio do professor, a aprovação dos pais, o respeito dos colegas, a admiração no trabalho, os likes nas redes sociais. Tudo isso cria uma dependência quase invisível, a dependência de ser visto. Mas a liberdade interior começa quando você percebe que não precisa mais dessa plateia. Quando entende que a vida não é um espetáculo para os outros, mas um caminho silencioso para si mesmo. O silêncio, nesse caso, é uma chave. Ele abre a porta que separa você da escravidão emocional da validação externa. Quantas vezes você já explicou algo que não precisava ser explicado? Quantas vezes se justificou para alguém que, na verdade, nunca quis te entender? Quantas vezes tentou se defender de acusações injustas e, no fim, percebeu que nada mudou? Essa é a armadilha da validação externa. Quanto mais você tenta provar, mais você se afasta de si mesmo. Mas quando você silencia, algo muda. Você corta o ciclo da explicação infinita. Você aceita que não precisa convencer ninguém. Você entende que a sua vida já é a sua mensagem. Aqui está um exemplo prático. Imagine que alguém no seu trabalho espalha um comentário maldoso sobre você. Sua primeira reação é querer se defender
mostrar provas, explicar. Mas pare por um momento. Pergunte-se: isso realmente importa? A verdade sobre quem você é vai mudar porque alguém falou algo? Não. Se você permanece em silêncio, você mostra confiança. Mostra que não precisa gastar energia em algo tão pequeno. E pouco a pouco as próprias pessoas percebem que sua conduta fala mais alto do que qualquer rumor. Esse é o poder de não reagir. Esse é o poder de escolher o silêncio. O silêncio também nos ensina uma lição brutal sobre ego. O ego sempre quer ser visto, ouvido, admirado. Ele grita: olhem para mim, reconheçam meu valor. Mas quanto mais alimentamos o ego, mais frágeis nos tornamos, porque ficamos dependentes do olhar externo. O silêncio mata o ego. Ele nos ensina a viver sem precisar ser aplaudido. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza é ser completo por dentro e não por fora. Outro ponto poderoso: o silêncio dá espaço para a escuta. Quando você não precisa falar o tempo todo, você aprende a ouvir. Não apenas ouvir os outros, mas ouvir a si mesmo. No silêncio, você percebe o que sente de verdade, percebe suas próprias contradições, percebe o que realmente importa. E quando você ouve com atenção, você aprende mais do que qualquer palavra poderia ensinar. Os sábios da antiguidade eram grandes ouvintes, porque sabiam que a sabedoria se encontra mais no silêncio do que no discurso. Na prática, isso significa que quando você para de correr atrás da aprovação, você conquista uma paz que ninguém pode tirar. Você se liberta da ansiedade de ser aceito. Você se liberta do medo de ser rejeitado. Você se liberta da obrigação de se explicar. E essa liberdade interior é tão rara que quem a possui se destaca imediatamente. As pessoas percebem, elas sentem que há algo diferente em você. E, paradoxalmente, quando você não busca ser notado, você se torna ainda mais respeitado. Pense em uma sala cheia de vozes. Todos falam, discutem, argumentam. No meio disso, uma pessoa permanece em silêncio, apenas observando. Aos poucos, todos começam a olhar para ela. Por quê? Porque o silêncio chama mais atenção do que o barulho. Esse é o paradoxo. Quando você para de buscar validação, você a conquista sem esforço. Não porque você precise dela, mas porque o silêncio tem um peso que ninguém pode ignorar. Os estoicos sempre falaram sobre viver em harmonia com a natureza. E a natureza é silenciosa. O sol nasce todos os dias sem pedir aplausos. O rio corre sem precisar de testemunhas. A árvore cresce sem precisar anunciar seu progresso. Por que nós, então, acreditamos que precisamos provar tudo o tempo todo? Talvez porque esquecemos que o essencial é invisível, silencioso, simples. O silêncio, quando cultivado, se torna um escudo contra a necessidade de reconhecimento. Ele é uma prática diária, quase como uma meditação. É o ato de, diante de uma provocação, respirar fundo e não responder. É o ato de, diante de uma injustiça, confiar que o tempo revela a verdade. É o ato de, diante da pressão social, escolher permanecer fiel a si mesmo, sem precisar gritar isso ao mundo. Essa é a verdadeira liberdade interior, não ser escravo do olhar externo. E quando você alcança esse ponto, algo mágico acontece. Você começa a viver mais leve, porque percebe que não precisa carregar o peso da aprovação de todos. Você percebe que não deve nada a ninguém além da sua própria integridade. Você entende que viver em silêncio não é viver escondido, mas viver em paz. E paz é o bem mais valioso que alguém pode conquistar. Para muitos, essa postura será incompreensível. Alguns dirão que você é frio, distante, arrogante, mas isso não importa, porque quem vive em silêncio não busca ser compreendido por todos. Busca apenas ser verdadeiro consigo mesmo. O silêncio é um farol invisível. Ele não grita, não chama, mas guia. Ele ilumina sem se exibir. E essa é a verdadeira força. A força que não precisa se impor, porque já é evidente. Transição para o próximo bloco. Agora que entendemos como o silêncio nos liberta da validação externa, precisamos dar um passo além.
Porque não basta se libertar do olhar dos outros. É preciso aprender a viver com desapego, com foco no presente, sem precisar acumular palavras, explicações ou defesas. Desapego, foco no presente e o poder final do silêncio. O silêncio é mais do que um escudo contra provocações e um caminho de liberdade interior. Ele também é uma prática de desapego. Porque, no fundo, a maioria das nossas palavras nasce de apegos. Apego à imagem, apego ao ego, apego à necessidade de estar certo, apego à ilusão de controle. Quando você aprende a silenciar, você aprende a soltar. Soltar a necessidade de provar, de convencer, de se justificar. Soltar a necessidade de estar em todas as conversas, de dar opinião sobre tudo, de se meter em todas as discussões. O silêncio é o desapego em forma de comportamento. Pense em quanta energia você já gastou em palavras que, depois de algum tempo, não tiveram importância nenhuma. Quantas discussões que pareciam vitais no momento hoje parecem irrelevantes. Quantas explicações que você deu se perderam no vento. Tudo isso é prova da impermanência. A vida passa rápido demais para desperdiçarmos nossa energia em palavras que não acrescentam nada. É aqui que entra o foco no presente. O silêncio é um convite para estar aqui e agora. Quando você não está ocupado em planejar o que vai dizer, ou em se defender do que já foi dito, você simplesmente habita o instante presente. Você observa mais, você sente mais, você se conecta mais. O filósofo Sêneca dizia: toda a nossa vida se divide em 3 tempos: o que foi, o que é e o que será. Do que foi, já não temos domínio. Do que será, ainda não temos. Apenas do presente somos senhores. E qual é a prática mais poderosa para permanecer no presente, senão o silêncio? O silêncio corta o excesso de ruído mental. Ele te arranca das preocupações com o futuro e das lamentações do passado. Ele te ancora no agora. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Ele não apenas te protege e te liberta, mas também te devolve à vida real. Imagine uma manhã em que você decide não correr, não falar, não se apressar. Você se senta em silêncio, observa o sol nascer, respira profundamente. Nesse instante, você não precisa de nada. Não precisa de aplausos, não precisa de respostas, não precisa de justificativas. Você só precisa estar. Esse momento, simples e silencioso, tem mais valor do que 1000 discursos, porque ele é verdadeiro. Mas é claro, o silêncio não é apenas sobre ficar quieto, é sobre escolher quando falar. As palavras, quando ditas com consciência, se tornam preciosas. Quem fala pouco, mas fala com clareza e propósito, é ouvido. Quem fala demais, se perde no ruído. É como ouro e areia. A areia é abundante, mas ninguém a valoriza. O ouro é raro, e justamente por isso tem tanto valor. Assim também são as palavras de quem sabe silenciar. Cada frase é ouro. E aqui chegamos a uma conclusão inevitável. O silêncio é uma forma de poder. Não poder de dominação externa, mas de autodomínio. Quem é dono do seu silêncio é dono de si mesmo. Quem não precisa falar o tempo todo, não precisa se explicar, não precisa convencer, vive em uma posição de força. É por isso que o silêncio assusta, porque revela alguém que não pode ser manipulado, alguém que não precisa da permissão dos outros para viver. O silêncio também é uma forma de resistência. Num mundo onde todos gritam, permanecer calado é um ato revolucionário. Num mundo onde todos querem provar algo, escolher não provar nada é um sinal de coragem. Num mundo onde todos estão ocupados em aparecer, escolher desaparecer em si mesmo é sabedoria. Mas cuidado, o silêncio verdadeiro não é o silêncio amargo do ressentimento. Não é o silêncio de quem engole tudo e sofre por dentro. Não é o silêncio forçado. O silêncio estoico é ativo, consciente, forte. É a decisão de não se perder em batalhas inúteis. É a escolha de guardar sua energia para o que realmente importa. No fim, o silêncio nos ensina que não precisamos acumular nada.
Nem explicações, nem aprovações, nem palavras. O silêncio nos ensina a viver com menos peso. Nos ensina a carregar apenas o essencial. E o essencial é viver com coragem, com integridade e com presença. Conclusão. Impactante. Você não precisa de permissão para viver com coragem. Você não precisa da aprovação dos outros. Você não precisa se explicar o tempo todo. Seu silêncio já é sua maior resposta. Seu silêncio já é sua maior arma. Seu silêncio já é sua maior liberdade. No final, seja temido pelo seu silêncio, não pelas suas palavras. Porque o silêncio de um espírito forte ecoa mais do que qualquer grito. E antes de encerrar este vídeo, eu quero te pedir uma coisa simples, mas importante. Se inscreva agora no canal Reflexões Estoicas. Se essas palavras tocaram o seu coração, se esse silêncio fez sentido dentro de você, não deixe passar. Aperte o botão de inscrição e junte-se a nós nessa jornada de reflexão, coragem e autodomínio. Toda semana estamos juntos aqui, e cada vídeo é um convite para se tornar mais forte, mais sereno e mais livre. Então, clique em inscrever-se agora mesmo e lembre-se, o silêncio é sua força, o silêncio é sua liberdade, o silêncio é sua coragem.